Amigos, sou o pastor do Bachelor. Já faz um tempo desde a nossa última atualização profética. Mas algo aconteceu nessa semana que eu acho que deveria chamar a atenção da maioria das pessoas, especialmente os protestantes. Eu não sei se você está consciente do que o Papa fez na quinta-feira, 12 de setembro. Ele fez um vídeo especial, onde ele marca uma data para estabelecer um pacto global com os líderes do mundo para reeducar os jovens do mundo. Isso também foi apresentado pelo Vaticano de forma escrita e também pelo Papa lendo isso em um vídeo. E a data é 14 de maio de 2020, onde ele está chamando os líderes do mundo para irem lá. Bem, vamos assistir o vídeo e você poderá vê-lo na sua tela. Queridos irmãos e irmãs, em meu encíclico Laudato Si, já tenho que pausar. A primeira coisa que ele faz quando apresenta o seu vídeo é que ele referencia o seu encíclico chamado Laudato Si, escrito em 2015. Esse foi o encíclico do Papa sobre o meio ambiente. Por favor, não perca isso. Ele começa esse vídeo referenciando o seu famoso encíclico sobre o meio ambiente, que diz no parágrafo 237, a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como o dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. É claro que todo esse encíclico sobre o meio ambiente está falando sobre o que podemos fazer para salvar o mundo e o meio ambiente e ajudar a prevenir e reverter o aquecimento global. E ele está implicando a guardar o sábado e ir à igreja aos domingos, pois querem o descanso do meio ambiente. Deixe-me ler aqui. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia. Ele concorda que é o sétimo dia, para que descansem o teu boi e o teu jumento e tomem fôlego, o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Então ele está basicamente dizendo que por descansar, as pessoas, animais e o meio ambiente vão contribuir em salvar o meio ambiente. Então não perca o ponto de que ele começa os seus comentários referenciando o seu encíclico sobre lidar com o meio ambiente. Convido todos para cooperar em cuidar da nossa casa comum. Ele está chamando todos para cuidar da nossa casa comum. Casa comune. Lar comum, se referindo ao mundo. Para entenderem a urgência, urgente quer dizer urgente, isso é, urgente, é uma emergência. Do desafio que nós enfrentamos, nós temos que focar na educação, que abre as mentes e corações para uma compreensão mais ampla e mais profunda da realidade. Nós precisamos de um pacto global na educação. Nós precisamos de um pacto global na educação. O mundo precisa ser reeducado. E precisamos que os líderes do mundo se unam e assinem esse pacto. E o pacto, é claro, é um contrato de empresa de promessa de pacto. Então ele está chamando todos para se unirem, mas eu me pergunto quem que vai escrever o contrato. Eu suponho que vai ser produzido pelo Vaticano. Quer que todos concordem que precisamos reeducar o mundo, em saber o que devemos fazer para salvar o meio ambiente, destinado a desenvolver uma solidariedade universal e um novo humanismo. Então, eu desejo aprovar um evento global. Então, ele diz que vai promover esse evento global, que vai criar uma nova solidariedade universal. E solidariedade quer dizer unidade. E esse tem sido o seu mantra durante o seu papado. E um novo humanismo. E você se pergunta, o que o novo humanismo quer dizer? A igreja hesita em falar sobre o ponto de vista humanista, porque os cristãos não têm o ponto de vista humanista. Temos a visão cristã, que acontecerá no dia 14 de maio de 2020. Então ele está dando a data, que acontecerá no dia 14 de maio de 2020. Ele está convidando todos a irem a Roma. Ainda não está claro se isso vai ocorrer no Vaticano. O Vaticano pode não ser grande o suficiente para acomodar o encontro. O que eles devem estar esperando saber quantos e quais dos líderes mundiais que irão responder a esse convite, em
concordar em uma nova educação. Em um momento de extrema fragmentação e de extrema confrontação, tive o sonho de unir os nossos esforços e criar uma aliança educacional e formar indivíduos maduros que serão capazes de viver na sociedade e para a sociedade. Ele está dizendo que estamos vivendo em um tempo com grande fragmentação, com grande divisão. Então, precisamos de pessoas maduras. Então, ele está dizendo que aqueles que vierem são os maduros que vão concordar. E é o único jeito em que podemos salvar o mundo, em se unindo. Cada mudança está chamando para um processo educativo. Não podemos criar a mudança sem se educar para essa mudança. Eu não posso discordar com o que ele está dizendo aqui, de que se você quer mudar, você precisa se educar para mudar. Não deveria nos surpreender de que o Papa, que é um jesuíta, está falando da importância para se educar para uma mudança. E a inquilina primária dos jesuítas é a educação. E eles operam instituições jesuítas ao redor do mundo. Eles sabem quão importante é treinar e informar. Eu iria usar a palavra lavagem cerebral. As pessoas, para como elas pensam. O provérbio africano diz que é necessário uma vila inteira para educar uma criança. E nós precisamos criar essa vila. Ele citou de um ditado familiar de que é necessário uma vila inteira para educar uma criança. Usado por Hillary Clinton, antes e durante a sua campanha. E parece bonito, porque a palavra vila não quer dizer cidade, ou nação, ou país, ou qualquer poder político. Quer dizer um lar. Então ele está dizendo olhar para o mundo como uma vila. Precisamos nos unir como os líderes da vila, treinar as crianças da vila. E é claro que ele está falando de programar as crianças do mundo. É disso que se trata. Todos juntos, nós podemos formar jovens e construir um futuro melhor. Em primeiro lugar, o solo deve estar limpo de discriminação. Como eu citei no documento que eu recentemente assinei, o grande imã de Al-Azhar em Abu Dhabi. Eu não sei se você percebeu isso, mas esse é o único indivíduo que ele cita no vídeo inteiro. E surpreendentemente é o grande imã de Abu Dhabi Al-Azhar. Em fevereiro, o Papa fez uma viagem sem precedente. A primeira vez que um Papa vai para a Arábia Saudita. Que a Arábia Saudita é onde Muhammad nasceu e é a fortaleza do islamismo. Eu já estive lá várias vezes. Existe a maior mesquita do mundo e eu estive lá e filmamos por lá. É incrível. Quando nós estávamos lá nos encontrando com cristãos, estávamos sob controle extremo. Você não podia se encontrar dentro da cidade. Eles põem os cristãos nesse lugar específico, fora da cidade. Mas para deixar o Papa vir, me chocou o fato de que eles permitiram isso. Deve existir mais pessoas que moram fora de Abu Dhabi, mas que trabalham lá, muitos sendo filipinos e católicos. E existem mais de 1 milhão de católicos nesse país islâmico. E milhares deles vieram quando o Papa foi para lá, juntamente com o grande imã, e eles se abraçaram e abraçou o rei. Ele foi bem recebido, colocaram o tapete vermelho para ele, e você se pergunta, o que está acontecendo aqui? Eu já disse isso em outros vídeos. Não perca o ponto de que você tem o rei do norte e o rei do sul. As principais religiões do mundo são o cristianismo, com 2,2 bilhões de pessoas, e o islamismo, com 1,7 bilhões de pessoas. E disse que é tão importante que nós tenhamos um documento de união entre essas duas religiões e poderes mundiais para que tenhamos paz e harmonia. Essa é a razão pela qual eu acho que ele mencionou isso. Esse documento está falando sobre respeitar as liberdades de religiões diferentes. Outro motivo pela qual a Arábia Saudita pode ser tão relevante agora nos planos das profecias é que 2 dias atrás, o Irã bombardeou os campos de óleo da Arábia Saudita, nos quais tem a capacidade de acelerar as tensões no Oriente Médio. Eu acho que é por isso que o Papa mencionou isso. Nós precisamos achar um meio para essa vila, para insinuar toda a consciência de o que une as pessoas e todos os aspectos de uma pessoa
os estudos do dia a dia, gerações, professores e estudantes, a família e a sociedade civil, com os seus intelectos científicos, as dimensões de negócios e de caridades. Ele está chamando líderes religiosos para se unirem a ele em todos os aspectos diferentes da vida. Falou desde a economia, ele tinha que mencionar isso, a educação, esportes, os tipos de sociedades devem vir e devem ser líderes em seus departamentos, e eles podem aplicar, mas tem que ser aceito pelo Vaticano para poder ir. Então ele está juntando o que vai ser a decisão de quem é quem dos líderes que vai dizer. Nós precisamos desse pacto global para reeducar os jovens do mundo. E eles estão esperando mudar os pensamentos das gerações. Precisamos ter certeza de que nessa vila a convergência leve a uma aliança entre os habitantes da Terra e a nossa casa comum. Então vamos construir uma aliança entre os habitantes da Terra e a nossa casa comum, o mundo. Isso tudo soa muito bom. A Bíblia diz realmente que Deus irá destruir os que destroem a terra. E Ele quer que sejamos sensíveis para cuidar do jardim que Ele plantou. O homem foi originalmente intencionado para ser o administrador do jardim de Deus no Éden. Então eu acho tudo isso muito bom. Mas eu acho que você precisa ler por entre as linhas, sabendo o que está acontecendo nas profecias bíblicas. Um novo avanço profundo e impressionante na agenda do Papa em mover em direção a se juntar com as religiões do mundo e os líderes políticos do mundo e fazer isso para as crianças, para o meio ambiente. E quem pode argumentar contra isso? Soa lindo. Para que a educação traga paz e justiça e a abertura entre todas as pessoas da família humana e diálogo entre as religiões. Eu não sei se você entendeu essa última citação em que ele disse que todas as pessoas do mundo, de todas as religiões. Isso parece com Apocalipse 13, onde diz que ele chama a nós todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livre ou escravo. E ele só incluiu isso na última frase. Uma vila universal. Uma vila universal. Que jeito bonito de dizer uma lei global. As pessoas a pensar e a adorar de um certo modo. É uma vila pessoal que pertence a todos. Devemos basear processos educacionais na consciência de que o mundo está profundamente interligado e que nós precisamos achar outros meios de visualizar a economia, política, desenvolvimento e progresso. Agora aqui ele está falando que o mundo está interligado. Nós precisamos achar meios de gerenciar a nossa economia. O que ele quer dizer é que precisamos compartilhar as riquezas ao redor, que inclui o mundo em massa, o que eu gostaria de ouvir. Mas, novamente, ele inclui a política, as nações do mundo, a economia do mundo. Tudo precisa ser incluído nesse pacto global. Devemos ter a coragem para treinar indivíduos que estão prontos para se oferecerem no serviço da comunidade. Agora, ele está falando que nós não vamos somente treinar crianças, mas vai ser um programa onde treinaremos indivíduos para treinarem as crianças. Por essa razão, eu estou ansioso para te encontrar em Roma, para promovermos juntos essa aliança educacional. Como você poderia rejeitar um convite do Papa? Ele está convidando os líderes do mundo para vir. Ele diz, eu quero te encontrar em Roma, para que possamos promover essa aliança educacional global no mundo. Eu me junto a vocês e faço apelo para todas as personalidades públicas. Agora ele está dizendo, não estou somente enviando um convite pessoal para os líderes públicos do mundo. Eu quero que você se una a mim em apelar a eles a participarem disso. Então ele está indo para as pessoas e dizendo, vocês digam aos seus líderes, líderes políticos, de negócios, de economia e até mesmo personalidades esportivas, todos que tiverem influência para serem encorajados pelo povo para irem ao encontro. Eles irão assinar um pacto global. Pode ser inocente, mas te faz questionar, e os meus cabelos se arrepiam.
Os que já estão envolvidos no setor delicado de educar as gerações futuras. Eu estou confidente de que eles não irão voltar atrás. Vamos educar gerações futuras que não irão voltar atrás. Foi o que ele disse. Vamos buscar soluções juntos e empreender processos de mudanças, sem medo. Eu acho interessante que ele disse, iremos nos unir e procurar soluções. Você pode ter quase certeza, quando eles chegarem, já vai haver algo escrito. Tipicamente é a lei da vida. Mas quem que marca a data para a reunião? Quem marca a agenda para a reunião? Quem marca o lugar para a reunião? É quem vai conduzir a reunião. Então, não há dúvidas de quem está no comando da reunião. Eu convido cada um de vocês a estar comprometido a essa aliança, fazendo uma aliança. Nossa reunião irá acontecer no dia 14 de maio de 2020 em Roma. E já te saúdo e te abençoo. Obrigado. Obrigado. Ele te dá a sua bênção e diz, eu te espero lá. Esse é um apelo direto ao povo e aos líderes do mundo para virem em 14 de maio de 2020 para Roma. Talvez em uma assembleia grande, ou até mesmo no Vaticano, onde ele irá dizer, nós precisamos de um pacto global para unir o mundo, para educar nossos jovens, a ajudar a salvar o meio ambiente. E podemos fazer coisas reais. E ele começa a referenciar o seu encíclico sobre o meio ambiente, onde ele cita especificamente o sábado, entre outras coisas. Amigos, eu não poderia deixar isso passar sem falar nada a respeito. Tenho algo mais que estava no artigo sobre isso, que foi publicado pelo Vaticano, e diz, nós estamos convidando organizações internacionais, e você pode ver isso por você mesmo no site do Vaticano. Nós estamos convidando organizações internacionais, e note isso, e os grandes poderes da Terra. Isso me chamou a atenção porque parece exatamente igual ao Apocalipse 18, onde diz, porque os mercadores da Babilônia eram os grandes da Terra. É o que diz a Bíblia. Porque todas as nações foram enganadas pelas feitiçarias de Satanás. Talvez eu seja o único que ache que deveríamos manter nossos olhos bem abertos. Será interessante de ver quantos líderes protestantes e educadores irão responder a este convite e dizer, pode contar comigo. Eu estou vindo, Papa. Eu gostaria de saber mais sobre esse pacto global. E nós precisamos orar e fazer abordagens. Ele nos diz que a profecia pode aparecer atrasada, mas aparecerá certamente e verdadeiramente. Acabamos de ver mais uma roda dentada se encaixando, mais um tique do relógio, mais um ding do sino do relógio profético de Deus. Nós te encorajamos a ver o nosso vídeo chamado A Noiva, a Besta e Babilônia. Te ajudará a entender o porquê coisas desse tipo são muito importantes. Você pode achar no nosso site. Penso que haverá um link onde você pode ver como você conseguir mais informações. Eu também te encorajo a fazer os seus amigos curtirem esse vídeo. Compartilhe. Toda vez que eles curtem, fica mais fácil para mais pessoas acharem. Continue orando e esteja atualizado até que nós tenhamos a nossa próxima atualização profética.